Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Para quem me acompanha aqui, desde quando eu comecei a falar sobre a celeuma, né, a briga judicial, e antes da briga judicial, né, a ruptura que houve, que poderia haver, que depois houve entre 777 e CRVG, eu sempre dizia, muito cuidado, há confidencialidade, não pode se mostrar contratos, não pode se falar dos méritos dos contratos, não pode se falar do que lá está sendo discutido, né, nos contratos, porque inclusive o próprio contrato tem previsão nele de que nem a justiça vai resolver esses conflitos. O contrato obrigatoriamente manda a convenção de arbitragem, a Câmara de Arbitragem resolver, né? Então o que o Salgado fez malandramente? Ele colocou confidencialidade para que ninguém pudesse se imiscuir nas cláusulas contratuais até a rigidez do contrato. Claro, rescindido o contrato, depois você pode mostrá-lo, né? E depois o Salgado malandramente também colocou essa cláusula de afastabilidade do judiciário, colocando para a arbitragem. E eu sempre falei assim, olha, não pode mostrar os contratos, há uma cláusula parruda, há várias cláusulas parrudas em cada contrato por quebra contratual da confidencialidade. Multa parruda, multa milionária, que o Vasco não deve fazer. Inclusive, quando o Pedrinho assumiu, ele fez uma coletiva e de forma lá enfadonha ficou repetindo, não posso falar, não posso falar. Ele tinha o dever de falar, gente, tem questões contratuais que estão sendo discutidas, tem o manto da confidencialidade nelas, não posso dizer, eu só posso falar sobre isso, e encerrava a coletiva. Deixava as pessoas fazerem perguntas, né, youtubers, jornalistas, e ficava com aquele mantra, não posso dizer isso, não posso falar sobre isso, né? Então, quem me acompanha, eu venho falando isso há bastante tempo, né? Há bastante tempo isso aqui, há muito tempo, né? Aí vejo alguns canais de youtubers, né? Inclusive os quais eu até conheço, não vou ficar batendo nisso, porque eu falo aqui no meu canal que não pode mostrar o contrato, sob pena de o Vasco tem que pagar multa contratual, né? Parruda, e perder dinheiros com isso, né? E não vou ficar indo no canal de ninguém para ensinar. Eu solto um vídeo aqui, né? E depois, se a pessoa tiver interesse, ela vai lá e tenta acompanhar, né? A grande questão que eu estou vendo aí é que o vice-jurídico, o Carregal, né, foi lá na Vasco TV e disse, olha, o Vasco vai cobrar indenizações dos responsáveis, né? E aí isso começou o burburinho com relação a isso, né? Começaram as perguntas e tal. Estava até vendo um vídeo do professor José Humberto, que todos mencionam nos canais de YouTube, né, de direito empresarial, respeito e tal, mas no vídeo dele de ontem, ele fala assim, mandem as perguntas para mim aqui, que eu vou encaminhar o Pedrinho, que ele tem que responder. Não vai responder. O corpo jurídico do Vasco não vai permitir que o Pedrinho responda as perguntas, porque são méritos contratuais e estão sob o manto da confidencialidade. Então não adianta ficar mandando pergunta para o Pedrinho, que ele vai dizer, não posso falar sobre isso, porque está na Câmara de Arbitragem. Não tem jeito, né? O que tem que ser dito e falado aqui de forma sucinta, rapidamente, é o seguinte, nós não sabemos os pedidos que constam na ação da Câmara de Arbitragem, que é uma ação como qualquer outra, só que tem como o intérprete não um juiz togado, e sim um árbitro, né? Então lá vai ter, né, os elementos da ação, as condições da ação, vão ter parte, né, a causa de pedir e o objeto, né, que são os elementos da ação. Nessa Câmara de Arbitragem, lá vão ter os pedidos que o Vasco deve ter feito com relação a 777. Fatalmente, extinção do contrato, prováveis indenizações, por isso, por aquilo, por aquele outro. A gente tem que aguardar. Não há possibilidade de se falar sobre isso,
porque, repito, está sob o manto da confidencialidade. Salgado fez isso de propósito, impediu que se miscuísse no contrato, sob pena pesada de multa ao Vasco, e colocou não o judiciário, e sim ao árbitro, né? Inclusive até foi uma manobra inteligente, porque o árbitro não dá liminar. O Pedrinho teve que a justiça comum para obter uma liminar, né? Então volta para cá. Então as perguntas são simples, né? As perguntas são simples. Ou melhor, as respostas são simples. O Vasco deve ter feito na Câmara de Arbitragem os pedidos de rescisão contratual e ou indenizações, né? A 777 e ou a pessoas físicas que administravam a 777. Ponto. Se não fez, pode fazer depois, mas quando tiver uma sentença arbitral, porque ela que tem o poder de falar sobre as cláusulas contratuais. Se você quiser processar criminalmente, civilmente, uma pessoa física, pelos atos que ela praticou, blá blá blá, você pode até pensar em ir para a justiça comum, porque o objeto da Câmara de Arbitragem, objeto contratual, fatalmente vai estar lá a previsão de exclusividade para a Câmara de Arbitragem discutir a rescisão dos contratos entre 777 e CRVG. Então, mais uma vez, o Vasco hoje está aguardando uma sentença, fatalmente para extinguir os contratos e apresentar indenizações, né? E fatalmente, com o perdimento dos 31% já integralizados por ela, e da perda da possibilidade de aportar 39%, que também deve fazer parte de um dos pedidos da ação, ou de um impedimento para que haja isso. O Vasco deve ter entrado na justiça para rescindir o contrato, dar perdimento dos 31% integralizados e também impedir que ela faça o aporte, os descumprimentos contratuais, tais, quais e blá blá blá, né? Então agora, o que tem que ser feito? Aguardar para saber o que vai ser dado na sentença arbitral, para saber se há necessidade ou não de ações individuais ou até ações coletivas com relação a pessoas físicas que geriram de forma temerária os contratos e blá blá blá. É isso que se apresenta no momento, né? Então não há possibilidade de que o Pedrinho responda, né? Como o professor Zé Humberto falou, vou mandar as perguntas para o Pedrinho responder. Ele não vai responder porque não tem possibilidade disso, o corpo jurídico vai negar. Inclusive já negou lá atrás, quando sócios estatutários pediram a abertura do contrato, o Conselho Deliberativo não permitiu, saiu publicado isso, né? E houve uma ação individual de um sócio estatutário pedindo para ter acesso ao contrato. Também foi negado por um juiz togado. Então esse é o panorama agora, né? E para não me estender muito, né? O ponto agora é aguardar a sentença arbitral para saber se as indenizações estão todas lá dentro pedidas ou se precisa de outras indenizações. Agora, um ponto importante também demais nessa questão entre Vasco e 777, né? O Vasco vai haver uma demora aí gigante para isso aí ficar resolvido. A 777 conta com a asfixia do Vasco. É esse o mote dela. Ela quer postecipar ao máximo uma sentença arbitral, postecipar ao máximo a perda definitiva do controle acionário, para que ela tenha poder de barganha. Ela sabe que o Pedrinho quer vender, ela sabe que o Pedrinho quer se desfazer desse contrato, e ela, o que ela quer? Pegar um troco e impedir que haja o adentramento nas indenizações que a 777, né, que ela deu causa por descumprimentos contratuais. Então, são dois caminhos. Ou o Pedrinho aguarda a sentença arbitral, onde ele vai poder verificar o perdimento dos 31% pelos descumprimentos contratuais da 777 já integralizados, a perda da possibilidade de aportar 39%, né? Isso é uma situação. Ou o Pedrinho tenta vender, e nesse meio tempo, fatalmente, ela vai querer uma prata, além do que ela merece, porque hoje, se você entender que ela está totalmente errada, ela tem que indenizar um Vasco numa quantia vultosa, né?
e ela também quer, nesse um possível acordo, ela vai tirar responsabilidade de quem operou naquele momento lá, né? As pessoas físicas que trabalharam na gestão temerária. Então é esse o ponto. Ou vende e a 777 se dá bem, e o Vasco também, porque o Pedrinho quer vender e quer arrumar um dono para voltar a ter grana, mas eu nunca fui a favor de venda. Ou se continua como está, o Vasco conseguir o ganho de causa para ficar sócio majoritário da Vasco SAF, e depois disso seguir a sua vida. São dois caminhos que eu vejo aí, não vejo outros caminhos. E aí lá na frente, vender totalmente os 70%, ou, na minha modesta opinião, ser majoritário da SAF, vendendo no máximo 40%. Você não tem que tomar todo cuidado com aquela questão do capital, né? Isso é muito complicado, né? Um sócio majoritário, se não tiver bala na agulha com relação ao outro, com o tempo pode deixar de ser majoritário, passando a ser minoritário ou até sendo bicado da empresa, né? Isso aí chama-se aumento de capital, é um problema seríssimo que não é para ser discutido agora em vídeos pequenos, que eu até me estendi aqui, peço desculpas. Se gostou do comentário, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.